Senhor Jesus, a tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Salmo 34, versículo 17 a 22. Olhe, a partir do versículo 27 diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. As aflições dos justos são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Agora vamos ler novamente esse salmo a partir do primeiro versículo. Agora observe todo o desenrolar do salmo, versículo 1 em diante. O salmista começa assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e ficai radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem clamou, e o Senhor os ouviu. Livrou-o de todas as suas aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele se refugia. Temei o Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos têm necessidades e passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam o Senhor. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? Guarda tua língua do mal e teus lábios do engano. Afasta-te do mal e faze o bem. Busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. As aflições dos justos são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Preserva-lhes todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. O salmista termina com a seguinte declaração: e nenhum do que nele se refugiam serão condenados. O que é muito importante nessa noite considerarmos é que, quando falamos que o Senhor, o tema da mensagem diz que o Senhor, Ele livra de todas as aflições. A afirmação do texto nos diz claramente que o nosso Deus é Deus que nos livra de todas as aflições. E o versículo final diz: e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. A questão nessa noite a meditarmos é a seguinte: qual é a sua aflição? O que tem trazido angústia? O que tem trazido perturbação, preocupações à sua vida? O que tem tirado a sua paz, a sua alegria? O que tem feito com que você viva de uma maneira em que aquilo que a palavra de Deus diz parece não ser verdade na sua vida? Parece que paz é algo tão distante, tão irreal, tão longe de ser vivido. Quando nós, irmãos, paramos para pensar nisso, que Deus é Deus que nos livra de todas as aflições, a primeira grande verdade, necessidade desse texto está no versículo 19, no começo dele. A declaração do salmista Davi é: muitas são as aflições do justo. Ele é muito claro dizer. E parece aqui um contrassenso com a cultura evangélica de nossos dias.
Cultura esta que diz que quem é justo, que quem crê, que quem é fiel a Deus, que quem é leal a Deus, não passará por provações, por lutas. Há muitos ensinos errados nos dias de hoje, que diz que quem crê no Senhor Jesus, quem crê em Deus, não pode sofrer. Isso é um ledo engano, é uma mentira descabida. O salmista está afirmando que muitas são as aflições dos justos. O que precisamos primeiramente compreender para entendermos como é que Deus nos livra das aflições é perceber que as aflições dos justos são reais e não podemos ignorá-las. Em nenhum momento Davi, aqui nesse texto, ele dá a entender que uma vida de fé e obediência a Deus nos privará de aflições. Uma vida de fé e obediência a Deus é uma vida que compreende passar por momentos de intensas dor, de intensas provações. Ser fiel a Deus não significa que eu tomei uma vacina de imunidade, não significa que eu estou isento de passar por situações dessa natureza. O que nós temos que entender, meus irmãos, quando falamos de aflições, é que as aflições elas surgem por várias razões. O que precisamos primeiro perceber é que as aflições elas podem surgir por pecados de pessoas alheias, por pecado de outros. Outros erram, outros falham, e isso nos afeta. O sofrimento pode vir não por erro que nós cometemos, mas que outros cometem conosco. Isso é muito claro, a palavra de Deus, ela nos mostra isso quando trata sobre a natureza pecaminosa, quando trata sobre o engano do coração humano. E o Salmo 25, versículo 18 fala o seguinte: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. O que precisamos, irmãos, olhar é que sofremos aflições também, não somente por pecados que outros cometem, mas pecados que nós cometemos, que provém de decisões erradas que tomamos em nossa vida. E eu acredito que uma das coisas difíceis para nós é admitirmos que erramos, é admitirmos que fizemos escolhas que não deveriam ter sido tomadas. Ou como que é difícil muitas das vezes aceitar isso. Mas uma verdade que a palavra de Deus nos mostra é que nós somos moralmente responsáveis diante de Deus pelas decisões que tomamos. Portanto, as consequências virão das decisões que tomamos, sejam decisões corretas ou não. E quantas vezes nós também sofremos aflições provenientes de desejo que nos controla, desejos que controlam o nosso coração, a nossa alma, desejos controladores. Esse Salmo 34, ele acontece no momento da vida de Davi, muito interessante. E nós vamos perceber que as aflições que esse Salmo traz na vida de Davi provém da perseguição de Saul, o rei Saul. O rei Saul se coloca diante a Davi, querendo extirpá-lo, querendo de fato levá-lo à morte, porque Davi estava sendo aclamado pelo povo. Nós sabemos, irmãos, conhecem a história de Davi, vocês conhecem a história de Davi e Davi e Golias, e quando nós olhamos para aquela vitória que Davi tem diante de Golias, o povo começa a ovacioná-lo, começa a exaltá-lo. Em 2 Samuel, abra a sua Bíblia, por favor, aí em 2 Samuel. 1 Samuel, aliás, 1 Samuel capítulo 21, versículo 10. 1 Samuel 21. Essa perseguição, essa aflição que resultou no Salmo 34, ele é o momento em que Davi está fugindo de Saul. E Davi ele vai se refugiar numa terra que não deveria, que é na terra do povo filisteu, da qual Golias saiu. Então, 1 Samuel 21, versículo 10, fala assim: então Davi saiu fugindo de Saul, versículo 10, e foi procurar Aques. Aques aqui é o mesmo que Abimeleque, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aques: não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito deles, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi assentou-se
Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aques. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, e começou a agir como doido, rabiscava os portões da cidade, deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus oficiais: este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que já não temos bastantes loucos em minha volta? Por que trazem outro doido para minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras? Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulão. Exatamente esse cenário em que Davi está sendo perseguido por Saul. Ele vai se refugiar numa terra que não é dele, e Abimeleque, ou Aques, recebe a notícia que aquele foi quem matou Golias. Mas Davi, ele age como louco, o texto já está claro, e então ele consegue fugir da presença de Aques. É nesse momento em que Davi está na caverna de Adulão que ele escreve o Salmo 34. Ou seja, o que eu quero mostrar, meus irmãos, é que as aflições dos justos, ela provém de perseguições. Ela provém de situações em que nós corremos risco de morte. E não somente isso, mas vamos olhar para outros personagens da Bíblia. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida de outro grande homem de Deus, e nós temos aqui o relato em Atos capítulo 7, a vida de José. Abra lá em Atos capítulo 7, versículo 9 e 10. Nós vamos ter José, um dos patriarcas, um dos homens que viveram no período do Antigo Testamento, lá no início do povo. José, ele viveu aflições porque ele tinha uma vida reta diante de Deus. Atos 7, 9 a 10 diz assim: os patriarcas, invejosos de José, os patriarcas aqui se referem aos seus irmãos, ok? Venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Quem era José? Um homem aprovado, um homem que não se corrompeu, um homem que foi traído por sua própria família, o homem que foi esquecido na prisão, o homem que foi falsamente acusado na tentativa de cometer adultério com a esposa de Potifar. E é interessante notarmos o que o texto diz: mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Nós temos segurança de que Deus nos livra de suas aflições quando estamos seguros de que com Ele estamos. Deus, Ele permite com que por aflições passemos, mas ao término desse período, Ele nos dá livramento. Outro exemplo é de Estevão. No próprio capítulo 7, Estevão falando, trazendo uma narrativa do povo de Israel. Estevão, ele vai passar por aflições porque ele foi fiel na pregação do Evangelho. Ele foi apedrejado até a morte. Em Atos capítulo 7, versículos 57 a 60, nós não vamos ler o texto, mas o versículo 59 vai dizer o seguinte: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O homem que foi fiel diante dos judeus, quando não negou a sua fé em Jesus. Interessante, o que eu quero destacar é que uma vida de fidelidade a Deus não nos privará de aflições, não nos privará de lutas, de sofrimento. E o que Davi está escrevendo no Salmo 34 é exatamente isso. Quando olhamos um pouco a mais adiante, um outro grande personagem da história é Paulo. O apóstolo Paulo ele é um grande exemplo nesse sentido, como que as aflições de Paulo. Mas o que é interessante em Paulo é o fato de que ele fala suportar com paciência. Porque é muito difícil para nós justamente isso, nas provações, termos paciência.
Quando olhamos, por exemplo, para 2 Coríntios 6, 4 e 5 e 2 Timóteo 4 e 5, o apóstolo Paulo vai recomendar exatamente isto. O que nós temos em Paulo? Olha lá em 2 Coríntios 6, 4 a 5, por favor. Abra aí a sua Bíblia. Diz assim: pelo contrário, Paulo dizendo, 2 Coríntios 6, 4 e 5, pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportamos com muita paciência as aflições. Meus irmãos, Paulo, como nenhum outro discípulo de Jesus, sofreu. A vida do apóstolo Paulo é marcada por diversos apedrejamentos, açoites, dos quais nós nunca passamos e talvez nunca passaremos. E quando olhamos para Paulo, ele vai dizer que ele passou por aflições com paciência. Ele soube esperar o tempo de Deus. Ele soube reconhecer a soberania de Deus em meio ao sofrimento. O que nós precisamos compreender é que as aflições dos justos são realidades as quais passamos e não estamos sozinhos. E Deus estava com ele. Em 2 Timóteo 4,5 dirá assim, Paulo falando a Timóteo: tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições. Agora percebam só, como nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta, e nós somos extremamente influenciados por valores mundanos, seculares, hedonismo, um narcisismo tão forte no nosso tempo. Qualquer aflição que nós passamos, nós já queremos que elas sejam extirpadas, eliminadas, aniquiladas. Nós não queremos passar por sofrimento algum. E não percebemos que no sofrimento Deus tem um grande propósito para nos tratar, para fazer com que reconheçamos aquilo que é necessário nessa vida. O salmista diz que muitas são as suas aflições. Em João 16,33, o que Jesus fala em João 16,33? Essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. Interessante. O mundo busca por paz, mas não reconhece e não busca a paz que Cristo Jesus dá. A única maneira de você ter paz nas aflições é crendo, confiando, seguindo o Senhor Jesus. Não há outro mediador, não há outro salvador. E Jesus então diz: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que precisamos compreender nesse primeiro momento é que, embora Deus não nos poupe das aflições, Ele promete que, se nós confiarmos no Senhor e o invocarmos, Ele atravessará conosco as aflições. É o que diz o Salmo 23, os irmãos ouviram semana passada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Primeiro, compreendendo esta verdade que a palavra nos diz, quanto à aflição, quanto ao sofrimento, quanto também à promessa do Senhor Jesus, que Ele proverá paz a nós, notamos que precisamos tomar uma postura diante da aflição. Qual é a postura necessária? Olha para o versículo 17, novamente, aí no Salmo 34. Voltemos para o Salmo 34. Vejam o que o salmista declara. Davi diz, ele diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve. Percebe a declaração dele? Não somente a realidade da aflição, mas a realidade de que na aflição eu posso clamar ao Senhor e Deus ouve o meu clamor. E a irmã Cleusa, a família Caparrós, viveu isso, tem vivido isso. Não somente a irmã Cleusa, mas tantos outros irmãos e irmãs aqui são testemunhas vivas disso. Quantas vezes eu, Rodrigo, estive angustiado, aflito, eu pude clamar a Deus e Deus ouviu o meu clamor. Deus não me tirou da aflição, Ele permitiu que eu passasse por ela, e na aflição Deus me lapidou, me tratou, e assim permitirá sempre que for necessário. Então, o que nós temos que compreender é que na hora da aflição nós precisamos clamar ao Senhor. Versículo 17, então, ele diz: clamam os justos. No versículo 4 que lemos, ele fala: busquei o Senhor. No versículo 6 ele diz:
clamou este aflito. Na hora da sua aflição, você tem clamado a Deus? Você tem rasgado o seu coração para Ele? Você tem exposto ao Senhor aquilo que há no seu interior, aquilo que há em seu coração, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos? Porque muitas das vezes, irmãos, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento frio, é um relacionamento de indiferença. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Nós podemos, devemos abrir o nosso coração a Deus e clamá-lo. Agora, por que nós não clamamos muitas vezes, embora saibamos disso? Sabe qual é os motivos que nós não clamamos a Deus, mesmo sabendo que Deus ouve o nosso clamor? Um dos motivos é a incredulidade no nosso coração. Mas será que Deus vai me ouvir nessa situação? Mas eu fiz isso de errado, ou aconteceu aquilo outro. Será que Deus vai perder tempo comigo? Quantas vezes pensamos algo dessa natureza? Deus deve estar preocupado com coisas maiores. Quantas vezes vem pensamentos errados em nossa mente, nos desvirtuando, gerando em nosso coração incredulidade, e não cremos que Deus ouvirá, não cremos que Deus agirá. Não somente incredulidade, mas há uma outra questão muito grave, e este pecado, assim como a incredulidade, é o pecado da murmuração. No meio da aflição, ao invés de clamarmos a Deus, nos colocamos a reclamar. E meus queridos, como que a murmuração é um pecado que nos impede de receber, de viver segundo o propósito de Deus. O que impediu o povo de Israel entrar na terra prometida, aquela geração toda, um dos pecados, qual foi? A murmuração. É muito importante nós olharmos para a nossa própria vida, para o contexto que estamos, e pararmos e reconhecer se estamos murmurando, reclamando. Porque a murmuração é um pecado, e esse pecado precisa ser eliminado de nossas vidas. Outra questão também que nos impede de clamarmos a Deus, porque nós não clamamos, porque nós não reconhecemos a bondade e a misericórdia de Deus. E nós não confiamos no amor e no perdão de Deus. E por isso tem a ver com incredulidade também. Mas não reconhecemos quem Deus é. Um Deus que é misericordioso, um Deus que é bondoso, um Deus que ouve o clamor dos justos. O que o salmista nos diz, então, muito claramente, é que nós devemos clamar a Deus. Leiam todos comigo, por favor, versículos 8. Que lindo, né? Com a certeza, Deus está comigo. Eu não estou sozinho. Lembram daquela mensagem anterior que falamos sobre a realidade visível e invisível? A realidade visível me diz que estou sozinho, mas a invisível me diz que mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. O clamor do justo, meus irmãos, é isso que precisamos exercitar. Não adianta só saber, é necessário saber. O conhecimento é uma expressão de amor a Deus, é a capacidade cognitiva que temos. Amarás o Senhor com todo o teu entendimento. Mas não só entender, é necessário que também nós nos coloquemos numa postura de confiar nisso, desejar isso, clamar por isso. Então precisamos, de fato, clamar a Deus, colocar na presença dEle, na certeza de que Deus escuta. Então, olha que interessante como o salmista estrutura: clamam justos e o Senhor os dá fraco. Clamam justos. Ele diz: busquei o Senhor. Vocês? Ah, faltou. Vocês? Clamou este aflito. Percebem como que Davi vai estruturando esse salmo? Ele coloca aquilo que ele fez, aquilo que é necessário da parte dele. Ele clamou, ele buscou, ele clamou. E Deus escutou, acolheu, ouviu. Nós precisamos exercitar nossa fé e confiar no Senhor. O que é difícil, aquilo que já foi dito, que mais uma vez repito, é a paciência. Quando nós estamos passando por aflições, nós não queremos que a resposta, que o agir de Deus demore 1 mês, 2 meses, 5 meses. O nosso desejo é que Deus responda imediatamente. Mas sabemos, irmãos, que nem sempre o propósito de Deus é que a sua intervenção
graciosa seja imediata. Existe um tempo de Deus. E o difícil para nós, o necessário é que nós aprendamos o tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Esperar é necessário que se espere, mas se espere com paciência. Então o salmista está muito claramente definindo tudo isso. Ele está dizendo, que certeza deve estar em nosso coração então quando nós clamamos a Deus? Versículo 18. Qual é a certeza? Deus está comigo. Eu não estou desamparado. Eu não estou sozinho. Está doendo. Está difícil. Parece ser indissolúvel esse problema. Por mais que eu clamo, por mais que eu rogue ao Senhor, as coisas não têm um desfecho. Mas eu devo esperar com paciência. E como é difícil. Mas é necessário, meus irmãos. O salmista diz, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Então, o salmista vai nos mostrar tudo isso, e a nossa certeza é que Deus ouve o nosso clamor. O versículo 8 é muito lindo. Leiam comigo, por favor, todos juntos. Ele diz, provai e veja. Eu não tenho aqui, mas se eu pegasse uma maçã, uma laranja, imagina que laranja bonita, e eu chupasse essa laranja aqui, falei, meus irmãos, essa laranja está docinha, é maravilhosa. Vocês iriam imaginar como que é, né? Uma docinha, realmente saborosa. Mas a única maneira de você saber se ela verdadeiramente está docinha é provando. O convite do salmista é provar e ver que o Senhor é bom. Ele diz, bem-aventurado. Bem-aventurado é mais do que feliz. O mundo busca a felicidade. As pessoas querem ser felizes. Mas a felicidade sem Cristo Jesus é utopia. É um engano. A felicidade sem a conversão a Cristo, o arrependimento de pecados, sem de fato uma vida de obediência a Jesus, é utopia. E o Evangelho de Deus traz essa mensagem de que quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito de Deus trabalha em nossa vida, há o arrependimento, a confissão de pecados, cremos no Senhor Jesus, cremos que o nosso pecado, o nosso velho homem foi lançado na cruz e foi ali crucificado com Cristo, em Cristo sou nova criatura. Meus queridos, isso é extraordinário. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu não sou mais aquele velho homem, aquela velha mulher. E por isso que a palavra diz o quê? Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Então ele diz, provar e veja. Relacionamento com Deus não é por osmose. Relacionamento com Deus não é por transferência de arquivo, não é por download, mas é algo pessoal, é algo que a gente de fato vivencia quando provamos dele. E o salmista fala o quê? O salmista analisa. Aliás, Isaías fala o quê? Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Então o salmista Davi, ele está discorrendo sobre essas verdades da palavra de Deus. A sua própria experiência com Deus está muito clara nesse texto, o seu clamor a Deus, e aquilo que todos nós ansiamos quando estamos aflitos. É o que? O que ansiamos, o que desejamos? O livramento. A certeza dos justos é que Deus os ouvirá e os livrará. Então qual é a segurança, qual é a certeza que temos que ter? É que Deus me livrará. Deus ouvirá o meu clamor. Versículo 17 ele diz, clamam justos. Aí ele continua, e o Senhor os escuta, e vocês leiam agora. Percebe como ele constrói o texto? Percebem a dinâmica? Aquilo que é real na vida? Clamam os justos. Deus os escuta e os livra. Nós precisamos, meus amados irmãos, como povo de Deus, verdadeiramente exercitar a nossa fé. Nós não podemos ser um povo que somente conhece a palavra de Deus. O conhecimento pelo conhecimento não transforma. Mas o conhecimento, ele tem que se expressar numa vida de obediência ao Senhor.
O conhecimento ele tem que ser verificado pelos frutos que damos. Hoje é muito moda falar de Deus, falar de Jesus, mas quantos verdadeiramente amam Jesus? E estão prontos a renunciar à sua vida, deixar tudo para seguir a Jesus. E muitos têm feito uma salada de fruta. Colocam Jesus, colocam demais credos, colocam demais experiências religiosas e fica uma grande celeuma. E acreditam que estão agradando a Deus. Nós precisamos olhar e ver que o salmista ele vai dizer no versículo 4: busquei o Senhor, Ele me acolheu, e vocês leem agora. Deus não somente é Deus que vai livrar de todas as suas tribulações, fatos reais, concretos, mas Deus também que trabalha em nossa alma, nossa psique, trabalha naquilo que é mais profundo dentro de nós, temores, medo. Quais medos têm atormentado a nossa alma? E ele diz claramente: Deus me livrou de meus medos. Qual era o medo de Davi? De ser encontrado e morto. Ele sabia que se ele morresse, ele estaria com o Senhor. Ele era um homem que fazia parte da aliança de Deus. Mas ele sabia que isso aconteceria no tempo de Deus. Versículo 6 ele fala o quê? Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Meus queridos, essa série de mensagens é muito importante porque ela trouxe a cada um de nós a necessária reflexão na palavra de Deus e percebemos que encontrando esperança em dias de angústias. Nós encontramos esperança em todos os momentos da nossa vida, mas em dias de angústia nós podemos. Deus ele permite para que os nossos olhos sejam abertos. Quantas pessoas na angústia têm conhecido Jesus? Quantas pessoas na angústia, no sofrimento, na dor, ouvem do Evangelho, têm consciência de sua finitude, de seu pecado, têm consciência da sua rebeldia e se arrepende, pede perdão e se reconcilia com Deus? Aí existem algumas expressões populares que fazem algum sentido algumas vezes. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Uma expressão popular. Mas nós precisamos olhar que Deus ele permite sim que passemos por angústias. Agora, quando olhamos para essa questão do livramento de Deus, o salmista ele vai declarar: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Agora, como que Deus providencia esse livramento? Vamos olhar para o versículo 20 e 22 do Salmo 34. E aqui tem algo muito importante que precisamos entender. Ele diz assim: preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. A quem está se referindo? A quem está se referindo? A Jesus. Esse é um salmo messiânico. Quando nós olhamos o Novo Testamento, diz para que se cumprisse as Escrituras, nenhum dos seus ossos foram quebrados. A referência do Antigo Testamento é esse salmo. E nós temos aqui algo belíssimo, porque o livramento da angústia, o livramento das aflições provém quando nós verdadeiramente cremos, confiamos no Senhor Jesus, quando nós, diante de Deus, somos reconciliados pela morte, pela ressurreição, pela vida de Jesus. Por isso que nós precisamos olhar para isso e perceber que o quanto que é importante. Lá em João 19:16, exatamente o que eu acabei de citar, vai dizer o seguinte: isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Lá em Êxodo 12:46 diz: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, e nele quebrareis osso nenhum. São tudo textos que apontam para o Messias, para a vinda de Cristo Jesus. Números 9:12 também: dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum.
ser o mundo todo o estatuto da Páscoa, a celebração. O que nós temos, a afirmação bíblica, é de que Jesus carregou sobre si as nossas aflições. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 53, versículo 3 a 12. Lá em Isaías 53. Se você deseja livramento de suas aflições, você precisa ser uma nova pessoa, uma nova criatura. As aflições das quais a palavra de Deus aponta são aflições terrenas. Mas a Bíblia também nos diz sobre a aflição eterna. A Bíblia diz que todo aquele que não crê no Senhor Jesus já está condenado. Não é que será condenado, mas já está. A Bíblia diz que todos nós pecamos e nos rebelamos contra Deus. A Bíblia afirma muito claramente que uma pessoa que morre sem Cristo Jesus, ela já morre condenada. E o sofrimento eterno está reservado a estes. Quando olhamos para as Escrituras, a Bíblia nos fala, Jesus fala que todo aquele que não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Deus criou o inferno. A ira de Deus a manifesta na condenação eterna. O inferno não é um lugar onde Satanás ele reina com seu tridente, aquela visão que se tem de que é um lugar onde ele está ali feliz porque todos estão com ele, estão sendo por ele condenados. Não. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. No entanto, o homem, como caiu em Adão, todos que morrem sem Cristo morrem condenados. E a única mensagem de salvação e esperança está em Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados. Eu não mereço salvação, eu sou o pecador, mas pelos méritos de Jesus, por aquilo que Jesus Cristo fez, gratuitamente. E em Efésios vai falar que somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente que Deus nos dá e custou a vida de Jesus e sua morte na cruz. Então Isaías 53 nos diz muito claramente, versículo 3 assim: olha o retrato sobre Jesus, o que acontece com ele. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores, experimentaram os sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhes demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos sobre ele. O que o Evangelho de Isaías, assim podemos dizer, está dizendo é que em Cristo Jesus, todo o pecado que cometemos foi imputado, foi colocado sobre Jesus. Ele verdadeiramente tomou sobre si. Continua, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juiz, foi levado por juiz opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Observe bem, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso,
eu lhe darei por porção com os grandes, e ele repartirá os despojos com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Quando Isaías escreveu esse texto, pelo menos 700 anos antes de Jesus, pelo menos. E nós olhamos para isso, irmãos, e quando hoje, após a vida de Jesus, 2000 anos depois, nós podemos olhar para aquele filme do Mel Gibson, muito bom aquele filme, A Paixão de Cristo, e podemos ali ver o retrato de Isaías 53. Jesus levou sobre si as minhas aflições e as suas aflições. Jesus sofreu o que eu e você não suportamos. Jesus pagou aquilo que ele não pagava. Jesus deu a sua vida por nós. E o salmista, aqui, ele fala sobre a sua própria experiência, mas isso aponta para o Salvador Jesus Cristo. E qual é o convite de Jesus? O que Jesus Cristo nos diz? Jesus nos convida a irmos aí. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus 11, 28 e 30. Mateus 11, 28 e 30. Qual é o convite de Jesus? Como que você pode sair daqui nessa noite mesmo sofrendo, mesmo aflito, mas seguro de que Deus o livrará? Como você pode sair daqui nessa noite seguro do perdão, da salvação eterna? É por meio, tão somente por meio da sua fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, por meio da fé. Então Jesus fala o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o fardo é leve. Quando nós estamos aflitos, sobrecarregados, cansados, o que precisamos é desse alívio que só Jesus dá. Agora, para recebê-lo, Jesus precisa ser exclusivo na tua vida. Você precisa renunciar a tudo que é contrário à palavra de Deus e colocar a tua fé exclusivamente no Salvador Jesus. E renunciar, abrir mão, deixar para trás e começar um caminho novo, seguindo, crendo, confiando em Cristo Jesus. Abra lá em Romanos para você ver. Romanos capítulo 8, versículo 1, traz uma declaração fundamental. E quando a gente olha para Davi nesse salmo, nós olhamos para um homem segundo o coração de Deus, que verdadeiramente cria, confiava no seu Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 8:1: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu te pergunto, verdadeiramente você pode declarar que a sua fé é exclusiva, é única, é tão somente em Cristo Jesus, que já pagou todo o preço pelo seu pecado, e por meio dos méritos de Jesus você recebe o amor, o perdão e a salvação que Deus dá? Pois, queridos, nós precisamos pensar nisso, porque por aflições passamos, por sofrimento passamos, mas o que nós precisamos é estar seguros, e segurança nós temos em Jesus. Eu quero convidá-lo a pensar nisso. Se você tomou uma decisão diante de Deus, reconhecendo a sua aflição, os seus pecados, os seus erros, se Jesus não é o único Senhor e Salvador da sua vida, você pode tomar essa decisão nesta noite e começar uma nova caminhada de fé, de obediência ao Evangelho de Deus. Não é religiosidade, não é seguir tradição religiosa, não é credo religioso que nos salva em Cristo Jesus. Eu quero convidá-lo a apresentar a Deus a sua vida, quero convidá-lo a fazer como Davi fez. Davi, ele foi um que verdadeiramente confiava em Deus.
Nós olhamos para outros personagens, nós olhamos para Estevão, nós olhamos essa noite para Paulo. Foram homens que criam, foram homens que seguiram, foram homens que estavam seguros em Jesus. E você também nessa noite pode ter essa segurança. Quero convidá-lo a fechar os olhos, nós vamos orar agora. E se você pensa em tomar a decisão de começar uma nova caminhada, me procura após o culto. Nós podemos dar orientação, ajudá-lo e a preparação do estudo bíblico daquilo que é a palavra de Jesus. Vamos orar, Senhor. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer. Nós queremos, ó Pai, nessa noite reconhecer que Tu já providenciaste tudo que precisávamos para receber o Teu perdão e a Tua salvação. Obrigado, Deus, porque a salvação não é pelo mérito humano, não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que o Senhor já fez. Obrigado, Deus, pelas provações da nossa vida. É muito difícil passarmos por aflições, mas reconhecemos que precisamos ter bom ânimo, porque Jesus já venceu. E pela fé em Cristo Jesus, nós simplesmente estamos certos de que também em Cristo somos mais do que vencedores. Ó Pai, aqueles que ainda não creem em Jesus, aqueles que ainda não têm essa confiança que temos, que o Senhor possa convencê-los, ó Pai, mostrando-lhes a necessidade de se arrependerem, de confessarem seus pecados, de crerem em Jesus Cristo e começar uma vida nova de obediência segundo a Tua palavra. Ó Deus, que nós tenhamos a alegria de, como igreja do Senhor, trabalharmos, ó Pai amado, e vermos vidas sendo salvas, resgatadas por Ti. E toda a aflição, todas as preocupações, angústias que têm perturbado a vida, Pai, de seus filhos e filhas, sejam nessa noite colocadas na Tua presença e possamos retornar para nossas casas, mesmo ainda passando por aflições e lutas, mas certos de que o Senhor está conosco e o Senhor nos dará a vitória no tempo do Senhor. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Por favor, Senhor, eu quero chamar a equipe de cântico.